coisas na vida que são mesmo absurdas ou seja, como é que eu conto isto sem soar muito vulgar? Bem, o meu marido disse-me que eu podia ser prostituta, com uma condição, na verdade com duas. A partir de agora vou-vos contar porque é que tomei essa decisão tão difícil de me meter nesse mundo nojento da prostituição, e vão perceber porque é que hoje vivo fechada numa gaiola que eu própria construí. Antes de tudo isto, eu era apenas mais uma mulher a tentar sobreviver à vida. Chamo-me Isabel e hoje tenho 49 anos, mas o que vos vou contar começou muito antes. Estava casada com o Rui desde os 21 e casei nova, bem apaixonada, bem parva, achando que só com amor bastava. Vivíamos num bairro simples lá no Porto e tivemos a nossa filha logo a seguir. Nessa altura eu trabalhava numa fábrica de componentes, ganhava pouco mas chegava para ter arroz, feijão, ovos no frigorífico e às vezes uma cervejinha aos sábados. O Rui fazia biscatinhas por aqui e por ali, mas quem realmente sustentava a casa era eu. A vida era apertada, mas estávamos felizes, ríamos-nos de qualquer coisa parva, víamos a telenovela abraçados e eu pensava que isso era amor. E era, à nossa maneira, meio torta, mas era. Até que me despediram da fábrica juntamente com outras 22 mulheres. Voltei a casa com a carta na mão e com aquela sensação de que o chão se abriu debaixo de nós. Lembro-me perfeitamente dessa sensação. E é aí que começa a parte que eu gostava de poder saltar, mas que preciso de contar. Porque a verdade é que esconder a realidade não serve para nada. Nessa altura apareceu a Catarina, a minha amiga de infância. Lembro-me que quando éramos pequenas brincávamos com bonecas no quintal, mas depois mudou-se e não a voltei a ver durante uns 14 anos. Apercebi-me de que chegou mudada, bem arranjada, com o cabelo alisado, unhas perfeitas, roupa justa. Nem sequer tive de lhe perguntar, sabia ao que se dedicava. E ela olhou para mim e disse-me: Isabel, por que é que não sais comigo uma noite? Só para bebermos alguma coisa, distraímo-nos um bocadinho. Não tens de fazer nada, só conhecer o sítio. E fui. Por parva. Talvez. Por cansada. Sem dúvida. Chegámos a um clube, só senhores ricos, velhos, a rirem-se às gargalhadas, bebidas caras, perfume forte. Assim que entrei soube que aquele não era lugar para uma mulher casada. Mas quando se é jovem, quantas parvoíces não se fazem? A Catarina deixou-me numa mesa com um senhor simpático, com uns 56 anos, e pusemos-nos a conversar sobre a vida, o casamento, os filhos, e lembro-me que ele me olhou como se eu fosse especial. Tratou-me bem, ofereceu-me uma bebida, e depois outra, e mais outra. A verdade é que fiquei bem bêbada nessa noite, e quando me apercebi, já estava no carro dele. Quando me apercebi, já tinha enganado meu marido. Quando me apercebi, tinha uma nota de 700 euros na carteira. E nesse momento, ali parada no passeio, bêbada e a ver o dinheiro, lembro-me que me senti suja. Mas ao mesmo tempo, pensei, com este dinheiro posso comprar leite, fraldas e até pagar a luz. E foi aí que apareceu a primeira rachadura na minha vida. Mas eu, bem irresponsável, ainda acreditava que a podia remendar. Querem saber como é que o Rui reagiu quando soube de tudo isto? Porque é mesmo aí que a vida da minha família começou a mudar. Pois foi assim. Depois desse dia com o senhor, passei uma semana sem conseguir dormir bem. Sentia-me culpada, envergonhada, mas também aliviada, porque a verdade é que com esse dinheiro pude fazer umas compras decentes pela primeira vez em meses. Arroz, frango, leite, pão. Até iogurtes comprei à Sofia, mas era como se a comida viesse envenenada, percebem? Comia e engolia também o peso da mentira. Passou um mês, creio que 2, e voltámos a ter dificuldades. Cortaram-nos a luz, devíamos a renda, e eu andava a fazer limpezas e a lavar roupa para tirar uns aritos. E o Rui ali, calado, cada vez mais apagado, como se já se estivesse a render à vida. Uma noite, com chuva, a Sofia já estava a dormir, e lembro-me que estava a lavar a louça quando ele chegou da rua todo encharcado. Sentou-se à mesa, olhou para mim, e disse-me: andas esquisita desde que saíste com a Catarina. Diz-me o que se passou. Eu não esperava que ele me falasse assim, e gelei, mas já era a altura de contar a verdade. Sentei-me à sua frente, olhei-o nos olhos, e disse-lhe: nesse dia estive com um homem, estava bêbada, e deitei-me com ele. Deu-me dinheiro. E aceitei. É muito triste lembrar-me desse momento, mas recordo que a única coisa que se ouvia era a chuva a bater na janela. Não me gritou, não me insultou, não me bateu, apenas ficou calado. E eu comecei a chorar. Pedi-lhe desculpa, jurei que não voltaria a fazer uma coisa assim, disse-lhe que lhe contava porque já não aguentava mais, mas que a única coisa que me importava era ele e a Sofia. Então, respirou fundo, acendeu um cigarro, e disse:
com a calma mais estranha do mundo. Queres fazê-lo? Faz. Mas então vamos pôr as coisas claras. O corpo é teu, faz o que quiseres, mas não quero que te apaixones por ninguém. Eu sou o teu marido, ouviste? E usa sempre preservativo, até quando fizeres sexo oral, que já sei que gostas. Juro-vos, disse-o a sério, como se fosse mais um negócio, como se o amor da vida dele pudesse ser guardado numa gaveta. Fiquei muda, a verdade é que me senti como um objeto, mas sabem que mais? Também vi uma saída. E aceitei. Por parva. Talvez. Por destroçada. Sem dúvida. Mas o que ninguém vos diz é que esses acordos nunca são só isso, são sentenças disfarçadas de liberdade. E a partir daí começámos a viver juntos, mas separados. À frente da nossa filha sorríamos, mas quando fechávamos a porta do quarto, cada um dormia virado para o seu lado. Ele já não me tocava, mas também não me impedia se eu saísse. Pediram para contar como foi a primeira vez. Bem, resumindo, foi horrível. Eu tremia tanto que pensei que ia desmaiar no elevador. Era um senhor muito mais velho, com cheiro a colónia forte e uma mão gelada. Olhou para mim de cima a baixo, deu-me um envelope com o dinheiro e disse-me: "Pareces nervosa, já te vai passar." Quando saí desse quarto, com o cabelo todo despenteado e o batom borrado, olhei-me no espelho do corredor e pensei: é só um trabalho como qualquer outro. Aqui não há sentimentos. Sou como uma atriz de telenovela. E essa frase tornou-se o meu mantra. Aqui não há sentimentos. Repetia-a sempre que a culpa se queria intrometer. E o dinheiro começou a chegar depressa. Para terem uma ideia, numa só semana paguei todas as contas. Comprei um uniforme novo à Sofia, um carro a crédito e até voltou frango assado aos domingos à mesa. Mas juntamente com o dinheiro vieram as consequências. O meu marido quase não me falava. Comíamos na mesma mesa, mas era como se houvesse uma parede invisível entre nós. Ele dizia que estava tudo bem, mas não estava. E eu fui-me perdendo, mas de saltos altos e rímel à prova de água. De noite, a outra. Um homem falso, um perfume demasiado doce como os que usam as raparigas da rua e um riso fingido com os dentes cerrados. De dia, era mãe, esposa, dona de casa. De noite, na rua, era prostituta. Dói-me recordar, mas a verdade é que nenhuma dessas era eu. Porque, se for sincera, já me estava a esquecer de quem eu era na realidade. Havia dias em que chegava a casa e chorava na casa de banho com o chuveiro ligado para não me ouvirem. Dias em que só queria um abraço, mas o Rui dormia de costas voltadas, como se eu não existisse. E foi assim, no meio desta confusão emocional, que apareceu uma pessoa e... Querem saber o que foi que essa pessoa fez que mudou tudo? Se a memória não me falha, creio que era numa quinta-feira à noite. Eu já estava cansada, sabem? Ou seja, sinceramente já estava farta de vestir o mesmo vestido preto justo, de pintar os lábios de vermelho como sempre e de fingir que estava feliz. Quase não fui nesse dia, mas o dinheiro andava curto e a Sofia precisava de material caro para a escola. O hotel era novo, tinha um quarto muito bonito, com luz quente e uma cama que cheirava muito bem também. Mas não foi isso que me prendeu, foi o cliente. O Pedro era alto, muito elegante, com a barba bem cuidada e um sorriso parecido com o do Grande. Sim, um homem bonito. Mas não foi isso, foi a maneira dele. Olhou para mim como se me conhecesse de outra vida. E o mais estranho é que nessa noite não quis nada. Quando cheguei disse-me: "Hoje só quero conversar. Parece-te bem? Quem é que faz isso? Quem é que paga só para falar?" Obviamente pus-me na defensiva, mas fui-me acalmando. E falámos de tudo, de comida portuguesa, da infância, de filhas, de ter saudades de coisas. Perguntou-me se gostava de escrever e contou-me que tinha uma empresa de auditoria. Falava devagar, com uma calma de que eu já nem me lembrava que existisse. No fim, quando me fui embora, deu-me um beijo, mas não na boca, deu-me um beijo na testa. E isso desarranjou-me por dentro. Voltámos a ver-nos na semana seguinte e foi nessa segunda vez que tudo mudou. Quebrei a primeira regra, não usei preservativo no oral pela primeira vez. Sinceramente nem pensei. Não foi por rebeldia, foi por vontade. Com ele não sentia aquela pressa dos outros, nem aquela repugnância automática. Com ele queria mesmo estar ali e foi aí que me apercebi de que estava lixada porque comecei a sentir aquela ansiedade boa quando recebia uma mensagem dele. Arranjava-me mais quando sabia que o ia haver. Respondia-lhe fora de horas. Comecei a querer vê-lo fora do quarto. O problema é que o amor tem cheiro e o Rui, que andava sempre calado, começou a notar a minha mudança. Apercebi-me de que começou a revistar o meu telemóvel e a perguntar mais vezes onde estava.
Olhava para mim com aquela cara de que não se importa, mas por dentro estava a arder e eu, pois, já não conseguia continuar a esconder porque pela primeira vez em anos creio que me tinha apaixonado. E o pior, precisamente por quem não devia. E isso quando Rui ainda não sabia de nada. Não era parva nenhuma. Deixava sempre o telemóvel virado para baixo, sabem? Já era costume. Mas um dia lixei-me. Meti-me no chuveiro depois de voltar da rua. Lembro-me de que a Sofia já estava a dormir e deixei o telemóvel na cama, desbloqueado. Quando saí, o Rui já estava sentado com o telefone na mão, pálido. Apenas levantou o olhar e mostrou-me o ecrã. Era um áudio do Pedro e quando carregou no play era a minha voz a dizer: "Amo-te, Pedro, nunca pensei que me voltasse a sentir assim." E de repente levantou-se a gritar com uma voz que nunca antes tinha ouvido. "Fizeste exatamente a única coisa que te pedi para não fazeres. Apaixonaste-te e ainda por cima sem preservativo." Tentei explicar-lhe, mas o que lhe ia dizer? Que foi sem querer. Que só queria voltar a sentir-me viva. Não havia forma de justificar. Foi ao quarto da Sofia, agarrou na mochila dela, numas roupas, atirou tudo para cima da cama e gritou: "Vai-te embora já, maldita. Já não és minha mulher, és dele. Agora que ele tome conta de ti." Só consegui chorar, chorar baixinho, de vergonha e desespero. Recolhi as coisas da Sofia na escuridão, agarrei numa mala velha, meti a roupa como pude. A Sofia acordou assustada a perguntar o que se passava e eu menti-lhe. Disse-lhe que íamos dormir à casa de uma amiga, que seria só por uma noite. Mas aquela não era uma noite qualquer, era o fim do nosso lar. Desci as escadas daquele prédio com a minha filha ao colo e a mala a arrastar no asfalto. Lembro-me claramente que começou a chover mesmo quando saímos, como se até o céu estivesse zangado comigo. E o pior é que no fundo, bem no fundo, eu acreditava que o Pedro ia abrir a porta, abraçar-me e dizer-me: "Vem, agora és minha." Mas o que me disse é algo que até hoje me dá arrepios só de recordar, porque é aí, meus amigos, que a história muda mesmo. Cheguei à porta do prédio dele, toda encharcada, a tremer, com a mala numa mão e a Sofia a dormir como um anjo no meu braço. Ele desceu, aproximou-se, olhou para mim de cima a baixo sem dizer nada e depois soltou assim, frio e direto: "Isabel, eu sou cliente, não sou salvador." Olhem, essas palavras atravessaram-me como uma faca. Fiquei ali, sem saber o que responder, só baixei a cabeça. E depois de uns segundos que me pareceram horas, respirou fundo e disse: "Sobe, mas é só por uns dias, até te organizares, não quero chatices." Subi sem dizer nada e durante uma semana dormi no sofá dele, com a Sofia agarrada a mim. A verdade é que me senti um trapo, um pedaço de pessoa, e pensava que a qualquer momento me ia pôr fora. Mas depois foi mudando, foi-se aproximando, trazia-me café, comprava comida para a Sofia, perguntava pelas minhas coisas, até que um dia me disse: "Já não tens de te vender, não tens de voltar à rua, vamos tentar de outra forma, está bem?" E foi assim. Sem ramo de flores, sem pedido oficial, do caos nasceu uma tentativa. Alugou-me um apartamento simples, ajudou-me com as despesas, começou a apresentar-me como namorada dele, aos amigos dele, e deixei a prostituição. Mas o que eu não sabia é que quando se conhece o amor cobrando por ele, depois custa muito confiar quando o dinheiro já não está, e a única coisa que resta é o sentimento. Até hoje, depois de 12 anos juntos e com 2 filhos nossos, depois de tudo, continuo a ter medo. Medo de que ele faça a outra o que me fez a mim. Medo de que neste momento esteja num hotel a pagar a outra para que lhe sorria como eu lhe sorria a ele. E agora, depois deste vídeo vão ver. Eu revisto-lhe o telemóvel às escondidas, armo-lhe zangas por ciúmes que às vezes nem existem, porque quando o amor nasce de um encontro pago, inevitavelmente carrega o preço da dúvida para sempre. E ainda há algo mais que tenho de dizer. Olhem, vendo tudo com a cabeça fria, já com 49 anos, percebo que há coisas que fazemos quando somos jovens achando que somos o super-homem ou a Mulher Maravilha. E quando nos apercebemos, já não há volta atrás. Quando aceitei essas condições do Rui, não pensei que fosse algo assim tão grave. Pensei, temos de sobreviver. Se o meu marido me permite fazê-lo, é porque me ama muito e é um grande homem por aguentar isto. Eu já estava farta de sustentar a casa sozinha, de trabalhar horas e horas na fábrica e depois ficar sem emprego, com a cabeça feita uma barafunda, o frigorífico vazio e o coração seco de tanto carregar com tudo sozinha. E ali tomam-se decisões sem pensar muito, não é? Age por impulso, por necessidade, por raiva e por orgulho. Mas o tempo não perdoa esses impulsos. Cobra-os. E cobra-os com juros. Troquei o meu casamento por um monte de noites de que nem sequer me lembro bem. Troquei um amor simples, meio partido, que era o nosso,
por dinheiro fácil que me deu um tipo de comodidade que não dura. E o pior é que na minha cabeça eu pensava que estava a fazer o correto, que era possível pôr regras, como se o amor fosse um contrato, como se o desejo obedecesse a ordens. Mas obviamente que não obedece. O coração, quando decide ir para outro lado, vai. E quando nos apercebemos já nem sabemos quem somos, onde estamos nem o que sentimos. Amei 2 homens, cada um de uma maneira, mas no fundo perdi os 2. A um porque o traí, ao outro porque o conheci da forma errada. E hoje, embora tenha uma casa, um companheiro, 2 filhos lindos, carrego esta insegurança dentro de mim que não se vai embora. Porque eu sei como tudo começou, sei de onde vimos. A verdade é que quando se vende o corpo, uma parte da alma também se vai. Embora ninguém a veja, embora jures que não. E não estou aqui para julgar ninguém. Cada um sabe onde o sapato lhe aperta, cada um conhece a sua história e os seus limites. Mas se vos posso deixar um conselho, a vocês que estão a ouvir isto, seria, pensem 2 vezes. Ou 3. Ou 10. Porque o que hoje vos parece só uma solução, amanhã pode ser a razão pela qual já não conseguem dormir tranquilas. Nem tudo o que parece liberdade o é. Às vezes é só outra forma de prisão, mais silenciosa, mais elegante. Mas prisão no fim. E o pior tipo de prisão é quando a cela somos nós próprias. É estranho pensar que tudo isto já passou, porque há dias em que parece que ainda está a acontecer aqui dentro, sabem? De repente a culpa chega sem avisar, às vezes disfarçada de nostalgia, outras vezes de medo. Mas aqui continuo, a tentar ser feliz.